Olá, pessoas. Nosso papo de hoje será sobre funções da literatura. Tá? A literatura ela tem funções, diversas funções. Uma dessas funções é a chamada função epistemológica, tá? Que você também vai encontrar em alguns autores com o nome de função cognitiva. Essa função epistemológica, epistemologia vem de conhecimento, de saber. Então, essa função epistemológica tem a ver com o saber, tem a ver com o conhecimento, tem a ver com conhecer realidades diferentes da nossa, tá, tem a ver com a participação do leitor, né, naquilo que ele está lendo. É, então, o saber, o buscar conhecimento, o conhecer outras realidades diferentes da nossa, tem a ver com a função epistemológica da literatura. Os livros, eles são os melhores meios de transporte, né, que existem. A gente pode viajar a partir de um livro. E essas viagens sem sair do lugar necessariamente, porque quando a gente lê, eu não sei se esse fenômeno acontece com vocês, que já são leitores espontâneos, eu chamo de leitor espontâneo aquele leitor que lê sem obrigatoriedade da escola, né, que você pega um livro e vai ler porque você gosta de ler. Então você tem a possibilidade de pegar um livro e viajar a partir dele. Eu não sei se vocês já experimentaram a sensação de estar no cinema, e aí quando sai do cinema, quando as luzes se acendem, quando a porta se abre e você sai, começa a sair do cinema, você tem a impressão de estar entrando no outro mundo, ou voltando para o seu mundo, porque você estava numa outra conexão, num outro mundo, num mundo paralelo ali dentro, né? Com o livro é a mesma coisa. Às vezes a gente tem saudade de personagens de um livro que a gente leu, ou saudades daquela história, e aí quer ler de novo. Ou seja, a literatura, né, é algo de fantástico. Os livros são maravilhosos. Então, essa função epistemológica nos permite conhecer realidades diferentes das nossas. Tem um livro do Chico Buarque chamado Budapeste. Tá? Aí no livro Budapeste tem dois personagens, uma história de amor entre um brasileiro chamado José Costa e uma húngara chamada Kriska. E aí começa num determinado momento lá da conversa, a Kriska cita um provérbio húngaro dizendo que fora da Hungria não há vida. Né? Então você imagina, é como se a gente dissesse que fora do Brasil não há vida. Quando a gente diz isso, a gente limita muito a realidade. Existe um mundo imenso lá fora. A realidade toda não se limita a Unamá, não se limita a Tamoios, a Cabo Frio, ao Rio de Janeiro, ao Sudeste, ao Brasil, à América Latina. Existe uma realidade muito mais ampla, né, diferente da nossa cultura. Então, o livro nos permite sair, né, de Unamá, nos permite sair do país. Quando se trata de ficção científica, nos permite sair da Terra, né? Então, a função epistemológica tem a ver com essa coisa dos saberes, do conhecimento, de conhecer outras realidades. Uma outra função da literatura é a função psicológica. Nessa função psicológica acontece, por exemplo, quando você se identifica com a personagem. Então, assim, você é uma pessoa boa e se identifica com uma personagem boa. Você é uma pessoa má e se identifica com uma personagem má. Ou essa função psicológica, ela te faz refletir, se colocar no lugar do outro também. Tem uma cena de um livro do Machado de Assis, do livro Quincas Borba. Aí uma mulher, né, a casa dessa mulher está pegando fogo, ela está desolada lá na rua, e aí aparece um cara bêbado, e esse cara puxa conversa sobre a mulher, se a casa que está pegando fogo era a casa dela, e ela diz que sim, que era tudo que ela tinha na vida, e ela está sofrendo horrores. E aí você pensa na cena, você imagina que o cara vai tentar ajudar, fazer alguma coisa por ela. E não, na verdade o cara simplesmente, então a senhora me permite acender o meu cigarro lá?
Então o cara vai acender o cigarro, né, no incêndio da casa da mulher. Ele só quer permissão para acender o cigarro lá. Ele não está preocupado, ele não tem empatia por ela, não está preocupado com a dor que ela está sentindo. Ele só quer acender o cigarro. Então é uma situação assim que se você tenta psicologicamente compreender, né, o sofrimento daquela mulher e o absurdo que aquele cara está pedindo, né, naquele momento lá, nos dando a impressão de que vai ajudar, que vai se envolver e só quer permissão para acender o cigarro. Nós temos ainda a função social da literatura. Essa função social, também chamada de função engajada, é quando o escritor ele compra uma causa, ele veste a camisa de uma causa. Então, ele usa a sua literatura para denunciar. Ele não quer usar a literatura apenas como arte, apenas para fazer a sua arte. Claro que ele quer isso também, mas ele quer, acima de tudo, denunciar, dar voz às pessoas. Então, na música, você vai encontrar essa função engajada, social, em Cazuza, Legião Urbana, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil e tantos outros. Então, você encontra essa função social também em autores mais recentes, como o rapper MV Bill, da Cidade de Deus, aqui no Rio de Janeiro, na Carol Conká. Né? A Carol Conká, todo mundo tá muito irritado com ela. Eu me interessei, eu não consigo, não tenho realmente paciência para assistir nenhum reality show. Mas o fato começou a ser tão discutido nas redes sociais que eu fui ver, né, o que estava acontecendo. Aí, de fato, é um caso lamentável porque alguém que faz um discurso, né, de defender uma causa, mas aí quando se expôs na TV, no convívio do dia a dia, mostrou que não é nada daquilo, que usava aquela causa apenas para se promover, que seja. Mas, de qualquer forma, as letras dela, né, são letras que trazem essa realidade social, né, que é uma literatura engajada, uma música engajada que ela produz, independente dos ódios que as pessoas estejam sentindo por ela agora. Função cultural, que é uma quarta função. Essa função cultural tem a ver com a possibilidade de nós conhecermos outras culturas, né? Nós conhecermos melhor a nossa própria cultura, a partir de livros, a partir da literatura, e outras culturas. Então eu volto lá no exemplo do Budapeste, né, do Chico Buarque, porque aí você tem a Kriska, que é a mulher húngara, que vai conhecer agora, a partir do brasileiro, do José Costa, ela vai conhecer a cultura brasileira. E ele vai conhecer a cultura dela, a cultura húngara. Né? Então, a função cultural da literatura nos proporciona conhecer outras culturas, outros contextos, no caso brasileiro, outros momentos da nossa história. Porque, veja só, gente, todo texto tem data, tá? Toda literatura tem data. Então, é preciso saber quando que aquele autor escreveu, para eu entender melhor, né, a posição dele, o texto dele, seja o poema, seja a crônica, o conto, o romance, eu preciso saber em que contexto ele escreveu. Tá? E aí eu tenho, então, a partir do momento que eu leio Machado de Assis, eu vou conhecer a cultura da sociedade brasileira dos anos 1800. Né? A partir do momento que eu leio a Luiz de Azevedo, também, né, a cultura das pessoas dos anos 1800, os modernistas do início dos anos 1900 e por aí vai. Então a gente vai conhecer elementos da nossa própria cultura, do nosso próprio povo. E podemos também conhecer outras culturas quando você lê autores de outras nacionalidades, de outros países. Eu recomendo muito os autores africanos, os africanos de língua portuguesa, né? 5 países na África falam português. Então eu recomendo muito a leitura de Mia Couto, que é um moçambicano, né? Maravilhoso. Eu recomendo muito a leitura de Pepe Tela, que é de Angola, de Onjak, que também é de Angola. Tá? A partir desses caras, você conhece a cultura desses países, né, desses povos, uma cultura que infelizmente foi demonizada, né, pelo nosso colonizador.
Bom, temos ainda uma função lúdica. Essa função lúdica é aquela função que apenas de divertir, de proporcionar prazer, deleite. Então, assim, às vezes você vai ler um texto, ouvir uma música, e aquela música ela não quer dizer nada assim mais profundamente. É só para divertir. Vamos pegar um exemplo do axé, né, do axé da Ivete Sangalo, da Cláudia Leite. Não há uma preocupação social. Pode até acontecer de uma letra ou outra ter alguma questão social abordada, mas não é esse o foco daquele tipo de música, né? O foco ali é tirar o pé do chão mesmo, botar a galera para pular. Então não adianta você ficar procurando ali, não, o que será que ela quis dizer aqui? Então por isso é muito importante você conhecer os autores, o que eles quiseram, né? Porque o que eles quiseram dizer. Porque às vezes o objetivo é só divertir mesmo, é só proporcionar lazer, né? Divertimento, encantamento, é a função lúdica da literatura. A função catártica, tá? Para a gente finalizar, tem a ver com desabafo. É aquele texto em que o autor ele precisa fazer um desabafo. Eu costumo dizer que eu escrevo para não enlouquecer. Eu tenho 22 livros publicados, tá? Esse ano eu publico mais alguns. E então eu costumo dizer essa frase: eu escrevo para não enlouquecer, porque às vezes a realidade é tão cruel que você precisa utilizar sua arte para fazer um desabafo. E aí, um exemplo bacana aí dessa função catártica é uma canção do Chico Buarque, Olhos nos Olhos. É um relacionamento que está acabando, e aí a mulher, né, a personagem da música, essa mulher está se reinventando, se reconstruindo. E aí ela vai dizendo, ela tá bolada, né? E aí ela vai dizendo coisas do tipo, olho nos olhos, quero ver o que você diz, quero ver como suporta me ver tão feliz. Porque se o cara imaginou que ela ia se acabar, que ela ia deprimir, não, ela se reinventa, ela supera isso e ela vai dizendo para ele, né, uma série de coisas. E quantos homens me amaram bem mais e melhor que você. Ela vai falando uma série de coisas. A canção é lindíssima. Aliás, todas as canções do Chico Buarque são muito bonitas. Mas essa, Olhos nos Olhos, né, eu estou citando como exemplo dessa função catártica. Né? Ela está fazendo uma catarse ali, fazendo um desabafo, pondo para fora aquilo que a incomoda. Parece bastante com a função psicológica, nessa função catártica. Ela também tem muito de psicológico, porque é o se pôr para fora, colocar aquilo que está angustiando. E várias pessoas escrevem nesses momentos, né? Você está mal, está sofrendo, perdeu alguém, ou está passando por um momento difícil na vida, você escreve. E isso te auxilia, te ajuda a suportar essa fase. Né? Então, nós temos essa função catártica também. Então, essas são as principais funções da literatura que nós vamos encontrar em diversos textos. Quando o autor escreve, ele não escreve pensando assim, não, eu quero escrever um texto com a função tal. Ele simplesmente escreve, né? Nós é que vamos identificar a função ali principal da literatura. E você pode ter mais de uma função num único texto, num único fragmento, mas vai ter sempre uma que vai se destacar. Tá? Então, essas funções são os críticos literários, né, que vão analisar. O autor, ele simplesmente escreve, né? E aí a gente vai identificando essas questões na análise dos textos que lemos. É isso por hoje, galera. Um abraço para todas e todos.